Boa noite, estamos começando o nosso SBT Notícias desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, na sintonia do SBT Cuiabá. E a gente começa a edição de hoje do nosso SBT Notícias conversando com o vereador Pastor Jefferson, do PSD, que já está aqui conosco. Vereador, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no SBT Notícias, seja bem-vindo. Boa noite, Igor. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vereador, nas últimas semanas, pós-eleição do segundo turno, começou aí uma contenda, desde a divulgação do vídeo ali, de uma discussão entre o senhor e o prefeito Abílio. De lá para cá, entrevistas de um lado, entrevistas do outro. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da sua parte deste episódio, das denúncias que fez o prefeito eleito, e em qual momento o senhor se sentiu ofendido com essas denúncias e por quê? Igor, até agradeço pela oportunidade para que possamos esclarecer melhor os fatos. A princípio, o prefeito Abílio estava presente no plenário da Câmara Municipal de Cuiabá. Havíamos encerrado o expediente nosso de trabalho, uma sessão ordinária, na verdade. E, para início de conversa, eu não questionei o prefeito Abílio, como ele vem afirmando, né, em várias entrevistas, dizendo que eu estava irritado. Pelo contrário, na verdade eu fiz uma brincadeira com ele e até um determinado momento achei que a brincadeira era recíproca. Mas aí quando eu entendi que ele fez um comentário um pouco pejorativo, e eu perguntei para ele se era brincadeira, se ele estava afirmando, acusando, e aí ele foi e disse que estava insatisfeito com a interferência que estava acontecendo na Câmara Municipal de Cuiabá, dado ao fato de que o ministro Carlos Fávaro estaria interferindo na eleição da mesa diretora, juntamente com o próprio deputado Eduardo Botelho. E eu não concordei com aquilo, até porque não é verídico, não é verdade. E aí a gente acabou tendo uma discussão ali, mas eu penso que nós, como representante do Legislativo, ele como deputado federal, hoje ainda em exercício, a gente tem que ter o cuidado daquilo que nós falamos. Nós temos que ter responsabilidade sobre o que nós informamos, o que nós repassamos, até porque, se tratar de figura pública, a gente acaba exercendo uma influência sobre as pessoas. E eu penso que ele fez uma denúncia irresponsável, fez uma fala irresponsável, que buscou de alguma forma desqualificar o parlamento cuiabano. E eu não sou candidato de primeiro mandato, sou de segundo mandato, venho de uma aprovação dos eleitores de Cuiabá, então me sentindo no dever de defender a honra da casa. A sua candidatura à presidência da Câmara, ela surgiu antes desse episódio ou ela foi motivada principalmente depois do episódio? Não, a gente já estava construindo. Desde o final do primeiro turno, quando foi para o segundo turno, nós já tínhamos um grupo de vereadores na Câmara, um grupo de 10 vereadores, mais ou menos, que tínhamos já conversado da gente, por construirmos um trabalho durante 4 anos, a gente quer dar sequência nesse trabalho. Passou por ali o vereador, e hoje deputado Juca do Guaraná, passou por ali também, hoje, em exercício, perdão, o vereador Chico 2000, e nós queríamos dar sequência nisso. Então a construção da chapa já vinha antes. É claro, esperávamos que todos voltassem, né? Se nós não tivéssemos voltado para o parlamento, não tivesse aprovação popular, nas urnas dos eleitores, a gente não teria condição de discutir nada disso. Mas nos preparamos para isso e, graças a Deus, a gente voltou para o mandato, mas já era uma discussão antiga entre nós já. Com relação ainda a essas acusações, essa denúncia, em que pé que está isso? O senhor está acompanhando? Eu vi uma notícia que o senhor iria processar o prefeito eleito, ou teria como interpelação. Qual que é o recurso que o senhor entrou contra o prefeito? E, de alguma maneira, o senhor tem acompanhado os desdobramentos desse episódio? Teve entrevista do governador dizendo que ia mandar apurar, o secretário de Segurança Pública, que ouviu o prefeito eleito. Como é que o senhor está acompanhando os desdobramentos dessas situações? Claro, de forma responsável, eu venho acompanhando, não só acompanhando, como fazendo a minha parte. Eu sempre falo, Igor, que o respeito é o degrau primordial para que se tenha um bom relacionamento entre os poderes.
por mais que cada poder tenha sua isonomia e seja independente, no final tem que ser harmônico, tem que convergir para uma Cuiabá melhor. O que eu fiz? Depois de ser citado pelo Abílio, depois de ele ter feito várias conotações e alusões ali, inclusive dizendo que não gostaria que eu fosse presidente da casa, caso fosse eleito, e se eleito ele não iria conversar com o parlamento cuiabano, me senti no direito de buscar os meus direitos, buscar via o fórum que ele responde, que é na esfera federal, e eu fiz uma interpelação a ele no fórum em Brasília, para que ele possa responder de forma clara os nomes. Ele disse que tinha provas, que apresente as provas. Ele disse que houve, deu até valores que ele possa provar, que ele possa dar para Cuiabá essa resposta em tempo célere, que é o que a minha interpelação sugere a ele, para que possamos passar para toda a população cuiabana, de fato, o que realmente foi uma afirmação irresponsável e o que é um fato verdadeiro. Então, quando ele desqualificou o parlamento cuiabano, eu, com muita responsabilidade, já busquei a minha assessoria jurídica e a gente conseguiu já interpelá-lo no STF e agora aguardamos a resposta disso. Até porque eu penso que o achismo é um passo principal, mais próximo do erro, na verdade. Quando você não tem certeza, é melhor você não falar. Se você não tem provas, é melhor você, então, buscar um outro recurso, uma investigação, por exemplo. Ele poderia ter feito essas denúncias indo à Polícia Federal ou à Secretaria de Justiça do Estado, enfim, mas de forma cautelosa, responsável, e não tentando fazer alusões e desqualificando o nome dos parlamentares de Cuiabá, que eu acho que agora, depois que nós interpelamos, que eu interpelei ele no STF, ele acabou já até dando uma recuada, já acentuou um pouco que não vai mais falar sobre isso, mas a verdade, infelizmente, já trouxe uma mancha para o parlamento cuiabano. Nós não queremos que esse episódio volte a acontecer. O vereador eleito Ranalli também tem insistido nessa tese de políticos, de vereadores financiados pelo crime organizado. Ele também será, de alguma maneira, do seu ponto de vista, chamado a falar desse assunto publicamente. Ele disse que vai aguardar tomar posse para dar nomes. Como é que o senhor também comenta essas declarações reiteradas do vereador eleito Ranalli? Toda pessoa que afirma, ela tem a obrigação de provar. Então, se ele tem tanta certeza, se ele tem tanta segurança, se ele tem convicção do que ele está falando, ele tem todo o direito de falar. Agora, se for como nós vimos aqui até agora, hoje mesmo o procurador, numa entrevista, ele disse que ele se surpreendeu com a maneira como o próprio Abílio fez a denúncia. E não havendo provas, o Abílio cometeu um crime. Não saiu da minha boca, saiu da boca do procurador. O procurador Domingos estava numa entrevista numa rádio hoje. De semelhante modo será com o Ranalli. Se ele não provar, se for para tentar desqualificar os colegas, subentender que possa existir, é melhor que ele fale o que ele saiba, o que ele tenha certeza. Caso contrário, temos ali uma comissão de ética que vai analisar. A partir do dia 1º, ele é um servidor público, agente público como todos nós. E é igual a todos. De onde o senhor acha que começou a surgir esses boatos? É uma criação deles? O senhor suspeita que pode acontecer isso de alguma maneira, levando em conta o que aconteceu com o vereador afastado Paulo Henrique? Isso tem uma questão ideológica, por eles serem alinhados mais à questão de direita? Por que você acha que surgiu esse assunto agora, pós-segundo turno? Então, na verdade, eu acho que o Abílio foi um pouco imaturo. Ele disse que ele ouviu nos corredores, ele disse que foi um burburinho, que se for verdade, a justiça está aí, se não for, vida que segue. Então, partiu-se do princípio da imaturidade. Eu acho que o Abílio confundiu as coisas. Ele, como eleito prefeito de Cuiabá, teria que se preocupar com a transição, com o seu secretariado. Tanto é que ele focou tanto em cuidar do parlamento cuiabano que ele acabou indicando alguém que foi condenado por furto de energia. No seu secretariado, alguém que vai cuidar de Cuiabá, que quer trazer uma mensagem nova para Cuiabá, acabou errando numa indicação de alguém que foi condenado por furto de energia. Então, veja, o quanto é importante ele se dedicar àquilo que é atribuição do Executivo. Talvez, por ele ter sido vereador e passar muito tempo ali na Câmara, confundiu os papéis. E houve essa interferência na Câmara, nós não aceitamos, isso não é uma fala somente minha, hoje é unânime, até do partido, o próprio presidente Chico 2000 não aceita interferência do Abílio hoje, e o recado é que ele cuide
daquilo que é atribuição dele, porque ele vai ser cobrado como prefeito, não como vereador. E nós, quanto vereadores, faremos exatamente como ele fez. Vamos fiscalizar. E de maneira oportuna ajudar Cuiabá com os projetos de leis para que possamos continuar crescendo, desenvolvendo, mas fazendo nossa parte, que a principal dela é fiscalizar o executivo. Podemos entender com essa afirmação sua, vereador, que o senhor vai ser o pastor Jefferson será o Abílio do Abílio? Não, na verdade, eu tenho uma admiração pelo Abílio, ele sabe disso. Inclusive, fui eleitor do Abílio em 2020, disse para ele, falei, Abílio, eu votei em você em 2020, exatamente contrariando uma decisão partidária, porque eu sou do PSD, minha primeira eleição foi no PSD, e ali a direção era para caminhar com outro candidato, eu decidi com o partido, com a chapa, caminhar com o Abílio, pedi voto para ele, coloquei o 19 no meu peito, no carro, e a gente fez um trabalho para que ele fosse eleito. Não deu certo, eu tinha que seguir a minha vida. Eu, quanto parlamentar, enquanto representante comunitário, e o vereador está ali na ponta, na comunidade, ele precisa trazer resultados. Então é muito complicado quando você fica longe da máquina pública. Quando você se opõe, não é fácil. Não é fácil a vida de quem trabalha como opositor. Mas eu queria, desde já, dizer que eu estou pronto para ajudar Cuiabá. E aí continuo candidato à presidência da Câmara. Estamos bem articulados, graças a Deus. E se eleito presidente, vai ser uma honra tomar um café com o Abílio, conversar com ele novamente. Mesmo que ele disse que não queira conversar com o parlamento, se eu for o presidente da casa, contrariando ele, eu vou dizer que a gente vai tomar um café junto, porque Cuiabá já perdeu muito com essa briga de Emanuel, de Mauro Mendes, e nós não queremos isso para Cuiabá. Queremos uma união, sermos pacíficos e responsáveis com nossas atitudes para que a gente possa ajudar Cuiabá a melhor desenvolver. Caso o senhor não seja eleito presidente, que teoricamente a presidência da casa não tem um lado, né? Sim, claro. Não é oposição nem situação, pelo menos na teoria. Mas caso o senhor continue ocupando somente o mandato, o senhor já está posicionado como oposição ao prefeito eleito Abílio? Na verdade, o Abílio nos colocou numa posição. Quando ele disse que não quer conversar. Quando ele faz segregações, ó, esse nós não queremos. Ele já fez isso. Ele já disse isso. Ele não tem interesse nesses vereadores, então ele já criou uma posição natural. Agora, eu não vou me opor a Cuiabá. Eu vou me opor a tudo aquilo que for contra Cuiabá. E aquilo que for bom para Cuiabá, com certeza, votarei junto, estarei pronto para poder, de alguma forma, contribuir. Desde os incentivos e recursos do governo federal, temos aí o ministro Carlos Favaro, que em tempo sério ele investiu mais de 100 milhões só em Cuiabá, para estradas vicinais, para assaltar os bairros Serra Dourada, 1º de março. Então a gente precisa continuar nessa parceria. Eu vou buscar recurso. E cabe a ele entender se a ideologia partidária fala mais alto do que a necessidade de tapar buraco em Cuiabá, assaltar os bairros periféricos, ter uma cidade melhor desenvolvida, com qualidade de vida, aí ele vai decidir isso. Mas eu, quanto vereador, vou buscar intensamente o melhor para Cuiabá, inclusive em Brasília, com a parceria com o nosso ministro Carlos Favaro. O senhor citou a questão ideológica aí do prefeito e eu queria saber da sua. Onde é que o pastor Jefferson se posiciona nesse momento político que o Brasil vive, de polarização? Quando alguém ouve falar, o vereador é pastor, logo pensa que porque pastor já é de direita, que geralmente Sim, o são. claro. O PSD é um partido de centro, né? Já esteve ali próximo da direita, hoje está mais próximo da esquerda, apesar de em alguns estados ainda apoiar a direita. O ministro Carlos Favaro é ministro do governo Lula, apoiou agora a candidatura do PT na capital, mas o seu posicionamento, onde é que o senhor se enquadra nessa questão ideológica presente no Brasil de hoje? Eu sou contra o extremismo. Eu acho que o extremismo não é bom, não faz bem. Para uma organização civil, eu acho que isso nunca foi e nunca será um caminho para que entre um consenso ou que estabeleça um consenso entre comunidade. Sempre entendi que o respeito ao próximo é o fator mais importante. Acredito que quando a gente tem esse entendimento, as ideologias partidárias, políticas partidárias, os interesses dos business centers, aí, os mundos dos negócios, eles passam a ter um valor menor do que o valor de estar próximo, de olhar para o outro como um cidadão que merece respeito, e não é uma exigência, é o respeito, é o direito. Então eu sempre me posicionei assim, da seguinte forma: sou contra o radicalismo, tenho meu princípio de vida, os princípios morais, éticos, como você disse, eu me formei em 2008,
pastoreei a igreja por 16 anos. Hoje eu não estou pastoreando mais. Qual igreja, senhor? Igreja Batista. Igreja Batista. Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Hoje não pastoreio mais, dado ao fato de que você, sendo parlamentar, você tem uma atribuição muito grande, uma carga muito grande de trabalho. E ser pastor também não é diferente. Isso exige de você mais tempo. E se for para fazer 50% e nunca ter um resultado de 100%, eu optei por fazer da melhor maneira possível. Então, que é dedicar ao parlamento. Tem um projeto para 20 anos aí, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Agora é o segundo mandato, então vamos chegar nos 8 anos aí pela frente. E entendo que é por aqui que a gente vai caminhar. E por isso eu decidi caminhar como parlamentar e deixei as minhas funções de pastor de igreja local, ou pastor presidente, para que o ministério pudesse estar à frente. Mas a Bíblia é minha regra de fé e prática. É através dela que eu entendo que o mundo deve ser observado. Vereador, qual que é a avaliação que o senhor faz do mandato que se encerra do prefeito Manuel Pinheiro? E também como é que o senhor se posicionou com relação a este mandato? O senhor foi oposição, o senhor foi mais para a situação, apoiou o mandato, ficou mais independente? E que nota o senhor dá ao mandato do Manuel Pinheiro, aos 8 anos de governo do Manuel Pinheiro? Então, a gente participou desses últimos 4 anos. Nesses 4 anos que eu participei, foi uma gestão um pouco complicada. O Manuel teve vários problemas jurídicos, né, enfrentando crises operacionais e operação policiais, um fluxo de caixa insuficiente para fazer tudo aquilo que havia sido programado, muitas obras que deveriam ser finalizadas, acabadas, e não conseguiu finalizar. Mas foi para mim, eu penso que foi um tempo de aprendizado, até porque eu comecei fora da base, porque eu apoiei o Abílio. 1 ano e meio depois eu entro para a base, e porque eu entendi que a cobrança comunitária é muito grande das ações lá na ponta, como infraestrutura, iluminação pública, asfalto, enfim, essas demandas do dia a dia. E eu entro para a base do Manuel Pinheiro, porém, deixei claro para o prefeito que eu tinha autonomia para votar naquilo que eu entendia que fosse bom para Cuiabá ou ruim. Tanto é que das 19 processantes que foram votadas na Câmara, 11 eu votei para abrir, para que fosse instaurada ali uma CPI, uma comissão de investigação parlamentar, para que pudéssemos ir a fundo. Então, o Manuel sabia que o meu voto era um voto independente. Então, eu não me senti com um certo incômodo com isso, porque eu fui sincero com ele. Falei, olha, se tiver que votar, eu vou votar aquilo que a minha consciência entender que é o correto. E a gente conseguiu fazer esse mandato. Queríamos entregar muito mais, não conseguimos, mas eu vejo que o Emanuel ele superou, porque ele agora finaliza o mandato, no mandato. Ele vai finalizar os 8 anos aí como prefeito de Cuiabá, superou os obstáculos que ele passou também, essas dificuldades. É claro que ele responde pelas suas próprias atitudes, mas ele teve também que responder por vários secretários que ali passaram, inclusive alguns foram presos, afastados. E não foi um mandato, vamos dizer assim, bom para Cuiabá, né? Precisa ser muito melhor. A partir de agora eu entendo que a gente precisa fazer muito melhor, ou muito mais para o Cuiabá. Então eu penso que o Emanuel teve dificuldade, foi um mandato para a gente de aprendizado, mas também que nos colocou ali em um ambiente um pouco pesado, até por seu primeiro mandato, e de difíceis escolhas e muita pressão. Vereador, com relação à disputa na mesa, voltando para a composição, Certo. é preciso montar uma chapa. Quais vereadores já estão nessa chapa, além do senhor como candidato a presidente? Já tem um primeiro secretário escolhido, já tem primeiro vice-presidente, enfim, queria que o senhor falasse sobre a composição dos vereadores que farão parte da sua chapa. Então, eu sou candidato a presidente, tenho a parceria com a vereadora Maria Valone como a segunda vice-presidente. A primeira secretaria, o vereador Didio Vovô do PSB compõe a mesa, e o vereador Cássio Coelho, que é do Podemos. Então ele vem como segundo secretário. E a primeira vice-presidente a gente deixou aberta ainda, porque temos ainda algumas tratativas, e é fato que para a gente trazer um pouco mais de apoio para o nosso projeto, a gente precisa ter espaço, abrir espaço, inclusive na mesa, para compor nova composição.
Então, só a primeira vice-presidente ficou em aberto, até porque a gente está conversando com outros colegas para que a gente possa equalizar e chegar ao denominador que é ganhar essas eleições com número suficiente. A vereadora eleita Maria Valonte seria a última aquisição do grupo, já que até então ela estava na chapa ali, teoricamente, na chapa das 5 mulheres. Ela mudou de lado? Então, a gente conversou bastante com ela, inclusive está viajando, chega nos próximos dias. A gente já tinha feito esse convite para ela já, e ela disse que queria ser independente, ela não votaria em alguém que fosse indicado pelo Abílio, ela também não concorda com a interferência que houve, e por pensar como nós pensamos, ela se identificou com o nosso grupo. Então, por isso a gente fez o convite, reforçamos o convite, e ela, nos próximos dias aí, vai ter a oportunidade de oficializar aí, para que toda a imprensa e os cuiabanos possam, então, ter a certeza que ela está caminhando conosco. Levando em conta que ela deixa essa chapa, você acha que naufraga o projeto da chapa 100% feminina? Eles vão ter que, de alguma maneira, compor com homens nessa mesa, ter uma chapa mista, como defende, por exemplo, a vereadora eleita Maísa? Olha, antes de tudo, deixar claro que nada contra o gênero, pelo contrário, eu acho que gênero não define a capacidade de ninguém. Na verdade, a gente sempre tem que pensar de forma pluralista e igualitária nesse sentido, né? Todos têm capacidade para exercer seu mandato, seu papel e estudar, se formar, se qualificar. Mas eu entendo que vai ter muita dificuldade para que essa chapa 100% mulheres se forme. Não pela capacidade, mas pela articulação que a casa tem. São 27 vereadores, né? Isso aí, você fazer uma chapa 100% homogênea é um pouco complicado. Eu acredito que eles estão tendo essa dificuldade e dificilmente vai prosperar, no sentido de que essa chapa vai até o final com os mesmos candidatos. Eu acredito que eles vão ter que remodelar essa chapa aí, ou reformular, porque há dificuldade para que ela seja, não vou dizer ser aceita, mas ser de forma prática posta como realmente uma chapa para competir por presidência. Eu acompanhei já algumas eleições de perto, da mesa diretora, me recordo aqui, eleição do Carlos Brito para presidente da Câmara, do Delcimar, mais recentemente o João Manuel, e essas discussões geralmente elas ficam ali para o mês de dezembro e vai definir a chapa mesmo entre o Natal e o Ano Novo, e já aconteceu de anoitecer uma chapa e amanhecer outra. Verdade. E já caminhar lá os vereadores para votação. Eu tô com uma caneta aqui colorida na mão, e antigamente a votação era na caneta, né? E aí eu me recordo de uma época que marcava um voto pela cor da caneta, para saber quem que errou a corda ou não. Não está muito cedo para ter essa discussão, porque daqui até lá tem mais ou menos 1 mês e meio ainda. Tem muita água para passar debaixo da ponte para mudar a chapa, mudar a composição. Por exemplo, nessas últimas 2 semanas já está mudando tudo. Daqui até lá não muda? Então, na verdade, o que nós... O senhor abriria a mão, por exemplo, de ser o candidato à presidência para que o grupo de lá não vença a eleição? O senhor abriria a mão? Olha, não, a gente não pode ser... Para o grupo do Abílio não ganhar. Não. O senhor abriria a mão da presidência? Porque também já aconteceu, assim, do candidato abrir mão, na última hora, ó, vem para cá fulano de tal que está lá, por exemplo, está lá o candidato, o vereador eleito Hilde Táxi, um exemplo. Aí, ô Hilde, vem para cá como presidente e desmancha aí. Ou vem para cá a vereadora Maísa como presidente e desmancha aí. Ou vem para cá a vereadora Michele como presidente e desmancha aí. O senhor teria esse altruísmo de abrir mão da candidatura na última hora ali para o grupo não perder a eleição? Não, com todo o respeito aí ao Abílio, sua pergunta é muito inteligente. Eu sempre penso o seguinte, é um dia por vez, né? A gente precisa avaliar, claro. Hoje nós temos um grupo de 12 vereadores. Faltam 2 votos, então. Faltam 2 votos, na teoria faltam 2 votos. E qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é definir esse quadro o quanto antes. Por quê? Porque nós temos um planejamento para casa. O nosso duodécimo, ele hoje está em cerca de 100 milhões. O presidente Chico 2000 tem tentado trabalhar já com o executivo para que chegue até 103 milhões. E ele já colocou suas justificativas, exatamente porque nós vamos ter mais 2 vereadores, mais 2 gabinetes, então vamos ampliar um pouco essa questão de investimento na casa. Nós temos um projeto, por exemplo, em relação à própria sede, de construirmos uma sede nova para o Parlamento Cuiabano.
e isso também envolve a questão de orçamento e de como nós iremos buscar esse recurso, se é Estado, governo federal, se vamos ter contribuição dos deputados estaduais, dos deputados federais. Então a gente quer ter esse tempo para planejar. E foi muito ruim, por exemplo, quando nós, desde o primeiro ano do mandato, quando decidiu-se a mesa no dia praticamente, e quando em março, por exemplo, nós tínhamos problema com a questão de locomoção. Nós não tínhamos veículos disponíveis para a Câmara, então ficou muito pesada essa questão da organização. Então, como a gente já teve essas questões aí nesse primeiro mandato, a gente quer aproveitar agora já para a gente não sofrer de novo a mesma coisa. Mas para isso requer tempo. E aí para você fazer, por exemplo, uma contratação, uma licitação, ou se for uma adesão de uma ata, você tem que ter um procurador na casa já nomeado para fazer todo esse processo com segurança, você tem que ter uma equipe, uma coordenação boa para a licitação. Então, tudo isso a gente já pensou, por isso definir a chapa logo, definir quem é quem, e aí a partir daí cada membro da chapa tem também a oportunidade de ajudar a construir esse cenário melhor. Então, 45 dias que parece que é muito longe, mas ao mesmo tempo é muito perto. Vai ter um recesso também, né? Porque toma posse, aí vai ter o quê? 30 dias de recesso? Só que aí a presidência não para, porque ela precisa organizar as contratações. Vai ser feito agora, por exemplo, até o dia 15 de dezembro, dia 12 de dezembro, a exoneração de todos os colaboradores. E você tem que fazer um processo para facilitar, na verdade, a contratação depois desses próprios servidores, a maioria retornam para casa de novo. Tem todo um processo que é estrutural e você precisa estar presente. Na verdade, o presidente ele não tem fala-se desse recesso, mas ele, acompanhando o próprio presidente Chico 2000, ele é o primeiro a chegar e o último a sair, e tem muito trabalho pela frente. E o Chico tá chateado mesmo, vereador? Não, o Chico é um parceiro que teoricamente ele teria prioridade em ser candidato, porque ele pode ser candidato à reeleição, né? Claro, ele pode. Tive uma conversa com ele e até quero socializar aqui. O Chico, quando eu entrei no parlamento, ele me deu dois conselhos, na verdade. Um deles, ele disse para mim: olha, Jefferson, você precisa se preparar para sair da política e não deixar a política sair de você. Porque o dia que a política sair de você, você não vai estar preparado. Mas o dia que você decidir sair da política, é porque você está preparado para encarar um novo desafio, ter um novo prisma para a sua vida, um novo direcionamento. E segundo, é que 20 anos de mandato, 20 anos trabalhando, e ele sempre disse, a cada mandato é uma oportunidade de fazer melhor. Então, por isso ele tem toda a prerrogativa, só que conversando com ele, ele decidiu apoiar o nosso projeto, já é um voto declarado, inclusive, e tenho ele como um professor ali, fez muito pela Câmara, organizou muito hoje, a vida do servidor na Câmara melhorou muito. Eu acho que a imagem da Câmara deu uma recuperada, agora, infelizmente, com esses ataques antidemocráticos em relação à Câmara, acabou que a gente não queria que isso acontecesse, mas aconteceu infelizmente. A gente buscar melhorar isso, e inclusive com o conselho do próprio presidente Chico 2000, que é alguém que nós respeitamos muito, e agora no 5º mandato, 6º mandato, se eu não me engano, tem muito a ensinar a todos nós que somos praticamente iniciantes na vida pública. Para a gente finalizar, quem está nos assistindo vai estar se perguntando o seguinte: poxa vida, a Câmara é de fato muito importante, porque tem um grupo que o senhor representa, que quer ganhar, obviamente, tem legitimidade para disputar a eleição. Por outro lado, você tem um prefeito eleito dizendo: olha, se esse grupo ganhar, vai me inviabilizar, tem que ser o meu grupo aqui, porque senão eles vão continuar do jeito que está e eles vão obstruir o meu mandato, não vou conseguir governar. Qual que é a importância, na sua visão, de fato, da Câmara? A Câmara tem esse poder mesmo de obstruir, não deixar o prefeito eleito, o prefeito no mandato, governar? Tem esse poder, mas não é prerrogativa da Câmara, né? Na verdade, eu acho que o Abílio foi muito precoce ao afirmar isso. Deveria ter conversado um pouco mais, convidado os vereadores para dialogar, saber se alguém tinha interesse em ser candidato ou não. De repente, a conversa não seria interferência, seria um acompanhamento, seria se colocar à disposição para dialogar. Eu, quanto vereador, tenho consciência que a Câmara tem um papel fundamental de fiscalizar e subsidiar o Poder Executivo com um projeto de leis. E pensar Cuiabá de uma maneira diferente. Não é de fazer algo novo,
Não, mas é uma postura nova, uma postura de realmente um parlamento responsável com as causas sociais. Não queremos tornar o parlamento a oportunidade de melhorar a vida de nós mesmos apenas, como parlamentar, mas de fato de toda a sociedade cuiabana. Então temos essa responsabilidade. Agora, de maneira nenhuma o parlamento vai se colocar para obstruir, para atrapalhar, inviabilizar o Abílio. Pelo contrário, eu acho que o que pode inviabilizar é a falta de respeito, essas afirmações irresponsáveis, é dizer eu não vou conversar com vocês. Eu acho que isso pesa. Até já pedir para compartilharem isso com ele. Não tem problema nenhum, eu quero conversar com o Abílio, independente de ganhar mesmo ou não. Eu serei um vereador ali sempre pronto para poder somar e contribuir. Vou visitá-lo no 7º andar, porque é um espaço público e nós precisamos estar presentes para podermos darmos essa dinâmica de executivo e parlamento e juntos construirmos essa cidade que é a capital do agronegócio, uma cidade hospitaleira, de um povo abençoado, um povo que é aguerrido, mas que precisa ser melhor cuidado. E nós temos esse papel fundamental de proteger e dar a tantos cuiabanos que residem em Cuiabá essa oportunidade de viver dias melhores na nossa capital. Vereador, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E assim que tiver novidade, estamos sempre à disposição aqui. Igor, eu que agradeço. Agradeço por poder estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa trajetória. Aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais, pela STPT, eu também quero muito agradecer e dizer que a Câmara é a casa da população cuiabana, é a casa dos cuiabanos. Vá nos visitar, serão bem acolhidos, tomar um cafezinho quente, uma água gelada e ouvir muito sobre política. Obrigado, vereador. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Obrigado.